Vamos fazer um pão australiano tipo hambúrguer. Primeira coisa a se fazer é fazer o polish ou esponja, que é para ativar o fermento. A gente faz uma massinha mais líquida e mais fluida para poder ativar o fermento e depois a gente dá continuidade no processo. Então aqui eu acrescento o fermento. Aqui eu tô usando o fermento instantâneo, mas pode ser o fermento de padaria também. Eu vou colocar na descrição da receita as quantidades, se você for substituir, tá? Agora eu coloco um pouquinho de água em volume, um pouquinho da água da receita e dou uma desmanchada aqui nesse fermento. Só uma desmanchadinha, porque esse aqui é instantâneo. Então, ele é bem rápido, tá? Aí, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, da farinha de trigo da receita. Mas um pouquinho, bem pouco mesmo, para fazer uma massinha bem molinha. E aí, eu vou mexendo com o garfo mesmo, para poder não ficar essas pelotinhas, tá? E aí eu deixo aqui até ele começar a espumar. Ó, mexi, diluí bem aqui, ó. Fiz essa massinha, só a farinha, um pouco da água, um pouco da farinha e o fermento. Eu vou deixar aqui descansando até ele começar a espumar e ativar esse fermento. Como que eu vou saber? Eu uso um truque que eu jogo um pouco de farinha por cima, assim, ó. A farinha que vai ser incorporada na receita mesmo. Coloco aqui por cima, dou uma batidinha e deixo ela bem retinha. E não mexo mais nesse potinho. Quando esse fermento começar a ativar e crescer, ela vai rachar a farinha. Aí eu já sei que eu já posso dar continuidade no processo. Ó, depois de uns 15 minutinhos, tá vendo como ficou? Ele rachou toda a farinha. Aí a gente sabe que ele já ativou o fermento. Então, agora a gente vai continuar o processo aí de fazer esse pão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é acrescentar todos os secos aqui nesse bowl, tá? Então, a gente vai colocar aqui o restante da farinha de uma maneira bem prática mesmo, tá? O cacau em pó, o açúcar mascavo, o sal e o leite em pó. E aí a gente vai misturar isso aqui com o garfo mesmo aqui, ó. Raspando tudo na lateral da travessa, pra gente misturar toda aquela esponjinha de fermento que tava ali, né? Ó, misturamos bem. Aí a gente acrescenta agora a manteiga, que tá em ponto de pomada, e o mel. Por último, o mel. Essa receita aqui, a gente tá fazendo com 280 gramas de farinha de trigo. Tô fazendo com toda a farinha de trigo branca, mas pode fazer metade de farinha de trigo branca, metade de farinha de trigo integral, tá? Também é mais... Inclusive, é mais indicado para o pão australiano fazer com um pouquinho de farinha integral, tá? E aí, a gente vai jogar aqui na bancada para começar a sovar essa receita, ok? Vamos lá. A gente joga aqui na bancada.
E aí a gente vai começar o processo mais importante do pão, que é a sova para desenvolver o glúten. E aí a gente já tem aqui do lado o líquido que pede na receita. Então vamos lá. A gente já tá com os ingredientes aqui todos amassados, né? Só dá mais uma amassadinha aqui nessa manteiga. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui, ó, no meio, um buraquinho, e vai acrescentando a farinha, a água na farinha e vai fazendo esse processo de sova, tá? Essa receita, ela pede aproximadamente 150 ml de água. Isso pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos. Depende um pouco aí da sua farinha, tá? Mas vamos lá. A gente coloca aqui e vai misturando e sovando. A gente sempre faz esse processo aqui, ó, de juntar e rasgar a massa, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue trabalhar bem o trigo para ele desenvolver aí a cadeia de glúten necessária. Vou pegar aqui o que escapou. Se você tiver em casa uma batedeira tipo planetária, você pode usar ela para fazer essa massa, porque são só 280 gramas de farinha, então ela consegue sovar bem nessa quantidade. Só bate com aquele gancho, tá? Ó, aqui, ó, ela já chupou toda a água, né? Ela tá macia, tá vendo? Mas ela ainda tá uma massa meio ressecada, tá vendo? Por conta do chocolate, enfim. Então, acho que o importante é a gente ter uma massa. Quanto mais líquido a gente conseguir incorporar nessa massa sem mudar a estrutura da farinha, mais macio vai ficar o miolo do nosso pão. Então, aqui a gente consegue acrescentar ainda mais um pouco de água nessa massa aqui. Então, é sempre assim, né? Acrescentando aos poucos, ó. A gente vai acrescentar e vai sovar, porque daí ela vai aqui se hidratar com esse líquido, chupar o líquido e desenvolver a cadeia de glúten da massa, tá vendo? Parece que vai dar super errado, né? Mas conforme você vai trabalhando o grão, você vai desenvolver aí a cadeia de glúten. O ideal é a massa ela solta da mão, ela não gruda, mas ela solta com dificuldade. Então, quer ver, ó? A gente, tá vendo que ela tá meio, aqui, ó, ela tá meio pegajosa? Então, assim é o ponto certo. Ela não pode ficar totalmente seca, porque senão ela não vai desenvolver um bom miolo, tá? E aí aqui a gente vai sovando a massa. É bom fazer sempre esse movimento de sovar em X, assim que a gente fala em cruz, porque aí você não cansa. E você vai sovar até ela desenvolver o glúten, ela criar o véu que a gente fala, né?
Isso demora mais ou menos, dependendo da força que você tem aí, da farinha que você tem, demora aproximadamente uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas aí eu vou sovar aqui e vou mostrar o ponto ideal pra vocês. Mas tá vendo, ó? Ela tá meio grudando, ó, na mão. Então, essa é a quantidade de líquido que tem que ter, tá bom? Vou continuar sovando aqui e já mostro pra vocês no ponto ideal. Mas é isso aqui, ó. Sempre fazendo esse movimento para trazer o ponto ideal aí pra nossa massinha, tá? Aí eu já sovei aqui mais ou menos uns 15 minutos. E aí ela vai ficar, ó, macia, tá vendo? Fica brilhosa. E que aqui a gente, como a gente vê o ponto, né? A gente pega um pouco da massa aqui assim, ó. E aí a gente vai abrindo ela na mão. E ela não pode... Ela vai ficar transparente, sem rasgar, né? Então, a gente vai abrindo aqui, ó. Não sei se é possível ver. Ó, ela vai ficando transparente e ela vai criando essas teias aqui, ó. Então, esse é o ponto que já tá bom pra gente parar de sovar. Daí, a gente deixa ela aqui uns 10 minutinhos tampado para ela parar de desenvolver o glúten. Como a gente estava fazendo movimento nela, ela estava desenvolvendo o glúten. Agora a gente precisa deixar ela parada para ela descansar e relaxar, para a gente poder começar a bolear e deixar que ela cresça. Se a gente for agora fazer o processo de bolear, essa massa ela tá muito elástica porque ela estava em movimento. E aí a gente não vai chegar no ponto ideal. Então, toda massa que se desenvolve glúten, você sova, deixa descansar para ela parar de desenvolver o glúten e aí ela soltar a fibra e aí a gente deixa para bolear depois, tá bom? 15 minutinhos descansando e aí a gente volta para bolear. Ó, então vamos lá. A gente já descobriu aqui deixamos ela descansando uns 15 minutinhos, aí ó, você põe o dedo e a massinha ela volta, tá vendo? Ela firma, mas ela volta. Então aí aqui agora já tá no ponto da gente modelar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma balancinha, né? Então eu vou dar uma montadinha aqui na mesa só pra gente poder bolear, né? Esse pãozinho. E aí, assim, o ideal para esse pão de hambúrguer é mais ou menos de 80 a 100 gramas, tá? Então, a gente pode tirar o ar da massa aqui, ó. E aí, vamos dividir mais ou menos isso, de 80 a 100 gramas. Esse aqui tá com um pouquinho a mais. A primeira, a gente sempre acontece isso. E aí, a gente divide. Aí, aqui, ó, eu já pego essa massinha, já ponho aqui pra baixo, ó. Já faço esse processo de bolear, tá vendo? Ó. Quem tiver dificuldade, faz na mão mesmo, assim, ó. Como se você fosse fazer uma coxinha, tá vendo? Ó. E aí, ele já vai ficar a bolinha. Vamos fazer os outros.
massinha. A gente tem as nossas bolinhas, né? Aí eu tenho aqui um pouquinho de aveia, um flocos e uma forma que eu dei uma untadinha nela com fubá. O que eu vou fazer aqui, ó? Um pincelzinho, vou umedecer esse pãozinho todinho ele, tá? Até embaixo. Porque aí a gente vai deixar ele crescer e aí eu passo ele todinho aqui, ó. Até na lateral. Porque aí ele vai crescer e aí ele vai ficar todo com a cobertura em cima. Pra ele não ficar com aquela cobertura só na lateral, só em cima do pão. Ele vai ficar na lateral também. E aí a gente coloca na forma. Tá? Então eu venho, dou uma umedecida aqui na lateralzinha dele, em cima, e passo todo aqui, ó. Só dou embaixo. E aí ele vai crescer e vai ficar. A gente coloca na forma com espaço entre um e outro, tá? Porque agora a gente vai deixar esse pãozinho crescer até ele dobrar de volume. Depois que ele dobrou o volume, a gente leva no forno a 200 graus, mais ou menos, uns 15 minutinhos. Tá? E aí ele vai ficar assadinho. Depois de assado, a gente deixa esfriar totalmente e pode guardar nos saquinhos até a hora que você for fazer aí o seu hambúrguer, tá? Ele guardadinho assim no saquinho, fechado, ele fica uns 3 dias tranquilamente. Então, você vai fazer hambúrguer sábado, na sexta-feira, você já faz o pãozinho, ou na quinta-feira você já faz o pãozinho e já deixa ele descansando aí, tá bom? É isso. Aí ele vai dobrar o volume e aí a gente vai levar para assar. Depois eu mostro para vocês ele pronto.